que acontece quando juntam mulheres poderosas. TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Mais um podcast começando Educar para Prosperar. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma mulher múltipla. Ela simplesmente é mãe, é pedagoga, é empresária, é cristã, é esposa. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada, estou muito feliz, Cris. Fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui no TPM, no ar, né? No Educar para Prosperar, que a gente possa bater um papo muito legal aí. Com certeza. Quero agradecer os nossos patrocinadores, Local Food e a Escola Próspera, sempre presentes aqui com a gente. E o nosso tema de hoje, brincar é coisa séria. Vamos falar de propósito, fé e conexão na infância e na vida. E acho que a Débora, ela tem muita experiência para contar para a gente, principalmente porque atua com a infância, com as crianças, né, em eventos. Então, quero que você se apresente um pouco mais, né, conta um pouquinho da sua história e da sua jornada, como tudo começou. Ai, que legal. A empresa PicPega começou de uma necessidade que eu vi após a minha licença maternidade. Estava maternando e não gostaria de voltar mais para a sala de aula como professora. Falei assim, não quero ter mais tempo de qualidade com a minha filha. Então, eu falei assim, o que eu sei fazer? Falei, o que eu sei fazer? Estava na época, há 8 anos atrás, de assim, mulheres que fazem bolo de pote para vender, faz bolos saudáveis e que não sei o que. Eu falei, nossa, eu não sei fazer nada. Eu falei, Jesus, o que eu sei fazer? E daí eu resgatei dentro de mim algo que eu sempre amei, que era a brincadeira, os jogos, o esporte em si. Como eu sou formada em pedagogia, eu sempre utilizei nas minhas aulas, em tudo que eu fiz, o brincar como uma forma de aprender para todas as crianças. Eu lembro que tinha até crianças em outras escolas que eu trabalhava, falavam, tia, por que você não é professora de educação física? Então, elas sempre se remetiam a isso a mim. Então, eu lembrei que eu sempre trabalhei com brincadeiras, né? Dentro da pedagogia, você era uma professora que gostava muito do movimento em sala de aula. Exatamente. Nossa, eu super me identifico, super. Eu já, assim, dentro da minha rotina de professora alfabetizadora, tinha que rolar um futebol com as crianças, tinha que ter um brincar. Sim. Eu sempre peguei brinquedos do meu filho para levar, as crianças adoravam. Sexta-feira é dia de brinquedo, mas não só o brinquedo que a criança leva. Olha aqui, eu também trouxe, vamos pular corda, vamos jogar bola. Acho que isso conecta muito a gente com a infância, né? É incrível. E até projetos, assim. Eu lembro um projeto que, quando eu estava em sala de aula, era sobre o folclore. Eu falei, o que eu vou fazer do folclore com as crianças? Então, o que eu remeti? As brincadeiras folclóricas. Foi, assim, incrível o projeto com elas. Então, eu resgatei aquilo que eu tinha em mim. E eu já havia trabalhado na empresa da minha irmã, de eventos, com recreação. A gente já tinha feito colônia de férias. A Raquel e o Daniel. Então, a gente já havia feito colônia de férias, cipate, tudo nesse. A gente estava envolvida nesses eventos, assim, desde novinha, né? Enfim, eu sempre quis, só que eu era menor de idade. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei, Raquel, eu quero. Daí surgiu uma oportunidade, ela me colocou. E eu aprendi, assim, na prática, o que é a recreação, o que é o movimento. E daí, quando eu fui para fazer faculdade, eu escolhi pedagogia e também educação física. Então, uni o útil e o agradável, eu falei, é isso. E daí, quando surgiu a oportunidade de ter a minha empresa, eu falei, é isso que eu sei fazer. Eu sei brincar, eu sei proporcionar isso, esse resgate da brincadeira, do brincar na vida das crianças. Teve medo nessa decisão? Sim, porque daí eu tinha que sair da escola. Eu falei, daí eu vou deixar o que é não concreto, né? Mas assim, e vou me aventurar nesse mundo do empreendedorismo, né? Sim. Que, assim, brasileiro é fera nisso, né? Em começar amador e depois de se aperfeiçoando, né? No mundo do empreendedorismo. Enfim, daí eu comecei, eu tinha uma amiga também que também estava nesse processo de maternidade. A gente estava com nossos bebês aí, eles iam completar 1 ano.
E daí a gente queria trabalhar, a gente queria voltar ativa. E daí ela sabia fazer coisas manuais. Então, oficinas, pinturinha, era, né? Uniu o útil ao agradável. Nossa, unimos ali. As duas com a mesma história, mesma sintonia, mesma crise existencial. Bem isso, de maternidade, comecinho, legal. né? E daí o PicPega surgiu. E desde então eu sempre quis, sempre orei para que fosse uma empresa que não remetesse a mim somente. Então não é Tia Dé Recreação, é PicPega. Você já quis de cara ter um nome. Como que foi a criação desse nome, né? PicPega. Tem muito, né, da brincadeira. Né? Pega-pega, pique-esconde, né? Tem locais que o pega-pega é pique-pega, né? Tem locais aí, regionais aí, que é esse o nome. Mas foi de uma música do Mundo Bita, né? Porque eu estava com uma bebê, né? De 1 aninho, ia completar 1 aninho. Daí, eu tava escutando a música com ela, daí tem uma parte que ele fala: pega, me pega, no pique, pega, eu quero ver. Eu falei, nossa, brotou dentro de mim, assim. Nossa, veio como uma bomba dentro do meu coração. Insight. Nossa, veio uma bomba no meu coração. Assim, eu falei, esse nome, acho que tem tudo a ver. E daí, como a gente era pedagoga, eu e a Lília, né? Ela também? Ela também. E daí, a gente, vamos recreação infantil só, né? Vamos pegar até ali, no máximo, uns 10 anos. Então, a gente acabou colocando como recreação infantil, né? Passou um tempo… PicPega Recreação Infantil. Isso, era isso. E daí, passou um tempo, a Lília resolveu… Ela falou assim, olha, esse sonho é seu, eu não quero mais nada, tô abrindo mão. Não vai acredito. pra cima, porque esse é o seu propósito. E daí, fiquei triste, obviamente, né? Mas ela voltou pra sala de aula depois de uns 2 anos e meio, 3 anos. Ela quis voltar pra sala. Ela quis voltar, daí… E a empresa estava decolando, né? Foi antes da pandemia. Vocês já eram sócias, Sim, tudo, éramos né? sócias, tudo repartido, tudo certinho. E daí ela saiu, e daí eu falei, meu Deus, e agora, Rodolfo? Daí eu gritei pro meu marido, né? Rodolfo, me ajuda, por favor! E o Rodolfo, ele é um empreendedor, assim, nato. Ele é um grande administrador, mesmo não tendo nem um pouco de formação, ele é formado em Direito, e atualmente ele é bombeiro militar. Então, tipo assim, não tem nada, mas estar nele, ser esse grande empreendedor. E daí, ele virou meu sócio. Então, a empresa hoje, somos nós dois, em sociedade, marido e mulher. Como que é isso aí? Marido e mulher. Como que administra? Eu já hoje não tenho essa rotina de trabalhar dia a dia com meu marido. Mas já tive, é bem desafiadora, né? Como vocês administram isso? Então, é bem legal, porque assim, como ele é bombeiro militar… Ele não está presente todos os dias na empresa, né? Então, é mais uma sociedade nos bastidores. Mas ele tem lá o 100% dele. Então, ele pegou a parte financeira para ele cuidar, a parte mais de administrativa, mesmo interna da empresa, assim, geralmente não. É ele que faz. E eu cuido dessa parte de gestão de pessoas, que é uma área que eu amo. Eu amo estar com eles, com o time, e fazer acontecer, fazer todas planejar, elaborar com eles. A programação. Exato. Eu vi que vocês fazem colônia de férias também. Sim. Tem um espaço agora, né? Mas quando começou nesse espaço? Não, era eu empresa, né? Daí a Lília saiu, ficou eu empresa. Eu era a vendedora, né? Era o comercial, era o estoque, era a recreadora, porque eu ia em muitas festas. E nosso carro-chefe ainda continua sendo festas de aniversário. Então, a gente faz muita festa de aniversário. E a empresa foi, né, crescendo. E daí, a gente chegou no patamar que eu gostaria, eu orei muito pra gente estar nesse lugar, que era a parte de pegar empresas, né, pra gente poder fazer. Então, entrar em colônias de férias de escolas. Então, isso pra gente foi muito legal, em clube. Fazer eventos corporativos de empresas grandes. A gente fez da Safran, a gente fez de várias outras fábricas aqui da nossa região também. Isso foi muito legal. Eu acredito que a gente deu pontapé de fazer casamentos, recreação em casamentos. Olha! É muito legal, porque as crianças geralmente casamento ficam fazendo o quê, né? Mas o que você sente, né? Você veio com esse propósito, acho que a gente, quando começa algo, tem essa, né, alguma coisa que toca na gente. E se você é pedagoga, com certeza esse despertar através da sala de aula, né, do contato com as crianças, com a educação mesmo.
Mas o que você percebe que a procura tá grande agora? Tipo, que a demanda aumentou ou não? Eu acredito assim, como é um resgate do brincar, acho que as famílias… Vendo esse levar mais a sério o brincar, como a gente tá falando, Exatamente. Né, aqui, esse tema, brincar é coisa séria. Você acha que as mães, os adultos, eles estão reconhecendo que realmente a gente precisa voltar a estar mais presente ali na vida do filho, né? A trazer a criança para brincar, para se divertir, para se conectar com essa maternidade, com esse pai, com essa família, com essa casa, com esse ambiente, né? Sim, sair um pouco da tela, né? Do mundo externo. Sim, isso assim a gente vê muito, principalmente em festas de aniversário, que às vezes são 20, 30 crianças e os pais olhando a brincadeira e falando, meu filho nunca brincou assim. Nossa. A gente teve muitos feedbacks assim, nossa tio, muito obrigado. Chegaram nos tios que estão ali, nos criadores, falam assim, meu filho nunca brincou assim, eu nunca vi meu filho correr tanto como ele correu. E sorrir. Nossa, né? alegre, tipo, meu Deus, teve um evento que eu fiz que daí eram crianças mais velhas, né, depois a gente deixou de ser recreação infantil e né, abrimos aí para ser recreação e lazer. Então a gente pega tudo, por isso que eu falei, né, teve fábricas, enfim. Então a gente começou a fazer mais eventos assim de crianças maiores, que daí os pais realmente não viram eles brincando, né? E daí eu falei assim, eu vou levar, sabe o quê? Um jogo que eu brinquei muito na minha infância, que era taco. Jogar taco. Que delícia. Eu vou levar. Eu vou me realizar e as crianças vão se realizar também. Eles vão conseguir. Nunca tinham ouvido falar, assim, crianças de 10 anos, assim. Nós tínhamos uns 25 comigo, assim. Nunca tinha ouvido falar. Vou sair pra achar um taco essa semana. Porque eu acho que a Angelina, não tô lembrando agora dela jogar. Então. O Caio brincava muito. Nossa, assim, perfeito. Não, o lugar era perfeito. Um campo, gramadão, lindo ainda. Falei, gente, vai dar certo. Beleza. Começamos. Daí eles começaram lá, né? Vamos, tal, até entender o jogo. Daqui a pouco começou a vir um pai. Começou a vir outro, começou a vir outro. Os pais começaram a querer jogar. Daí eles começaram a torcer. Eles, não é assim, joga a bola desse jeito. Que não sei o que. Eles começaram a dar pitaco no jogo. Falaram, meu Deus, eu jogava muito taco, que incrível. Então, realmente é um resgate da brincadeira, né? Pensa quanto custa um taco. Menina, não. É surreal, né? É assim, é coisas assim… Simples. É simples que eles nem imaginam. Tem outro feedback também, uma vez estava no clube, a gente fazia uma tarde recreativa lá, estava lá eu, cheguei com garrafa PET, cheguei com tampinha, cheguei com bolinha… O que nós vamos fazer, tia? Bora lá com recicláveis. O que nós vamos fazer? Eu falei, bem professora, né? Acho reciclável já pega. Eu falei, não, vai dar certo isso daqui. O porta-mala vive cheio, isso aqui tem sobra. Por favor, tampinha, né? Tá em um lugar, né? Sim. Deixa a tampinha aqui pra mim, por favor. Tampinha de garrafa PET. Então dá pra brincar com muitas coisas, né? Recicláveis. A gente reaproveita muito. Sempre falei pra eles. A gente consegue reaproveitar muitas coisas. Então, assim, trazer uma criatividade assim, para sua brincadeira vai fazer muita diferença. O meu foco com eles, assim, que eu falo sempre para o time todo, né, para a equipe do PicPega, é acreditar no potencial do brincar como um grande facilitador do desenvolvimento da criança. É isso que eu ia te perguntar. Qual a diferença de entreter a criança e brincar com a criança? A gente viu isso muito num colégio que a gente fazia um recreio animado pós-pandemia. O quanto eles estavam, assim, necessitados de uma socialização legal, que eles não sabiam mais socializar entre eles. Acho que eles estavam tão perdidos que eles ficavam se debatendo, assim, sabe? Correndo, assim. E o quanto a gente conseguiu trazer essa conexão novamente. O foco no momento presente. Ali a conexão entre eles. Calma, cuidado. Ele é seu amigo, vai dar tudo certo. Reaprender a correr. A pular e a brincar e a seguir as regras da brincadeira, porque todo jogo, toda brincadeira tem uma regra. Você comentou, né, de crianças que não conseguiam nem correr, né? Não conseguiam pular. Correr. Nossa, elas não conseguiam pular com os 2 pés dentro de um bambolê que é grande, elas não conseguiam, elas pulavam um pé, outro pé, um pé, outro pé. Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim… Gente, esse é o nosso propósito. A gente vai fazer com que elas voltem a se desenvolver através da brincadeira. E daí a gente teve feedback dos professores, né? Porque brincar é um grande facilitador do desenvolvimento.
consequência dentro da sala de aula, mas a atenção, a coordenação motora fina melhorou. Então, assim, foi muito legal. E eu acredito que essa é a diferença do brincar e do entreter, né? A gente coloca algo ali e deixa a criança se distrair, né? E ali, e não… a gente pode ser um facilitador da brincadeira da criança, mas a gente pode simplesmente deixar e… é isso que você tem, né? Então… Mas pode, através da brincadeira, conectar eles com esse momento presente, né? Que eu acho que é resgatar, de repente, uma habilidade, né? Porque através do brincar, você conhece a criança, né? Você conhece os interesses que ela tem, né? Você conhece as percepções, os conhecimentos prévios que ela também já adquiriu e que ela está demonstrando ali no brincar. Você conhece quem é essa criança através da brincadeira, né? A criança se mostra ali através do lúdico, né? Da fantasia. E isso é tão bacana. A personalidade deles, exatamente. Às vezes até uma necessidade, né? Uma criança, por exemplo, que não consegue lidar com a emoção quando ela não é a primeira do jogo, quando ela não ganhou, quando ela não é a primeira da fila. Eu vejo o trabalho hoje dos profissionais psicopedagogos, principalmente. O trabalho é muito com jogos. Por quê? Porque o jogo tem regra, tem a sua vez, né? Você vai ter que saber esperar, então você precisa se autorregular, vai trabalhar com as suas emoções, né? Vai trabalhar com as suas percepções, vai desenvolver os seus sentidos. Então, esse conjunto de coisas que o brincar oferece é que precisa ser levado a sério. Exato. Né, Débora? E você falou da pandemia. Na pandemia, vocês já estavam ativos. Já E como que foi esse período, assim? As pessoas entravam em contato, queriam, né, levar a brincadeira para dentro de casa? Rolava aniversário? Como que era? Então, assim, no início foi o choque, né? Fechou tudo. E, enfim, a gente, meu Deus, com contratos ali para serem feitos. E assim, a gente tem uns clientes muito fiéis, assim, desde o início. Então, eles foram muito bacanas nesse momento com a gente, né? E que eu elaborei, né? Pós, assim, o tempo que era necessário, assim, foi a festa Pocket, né? Que eram aí, no máximo, 5 crianças e um recreador, né? Pra gente, quando começou a retornar todas as coisas, a gente fez muito evento, assim, com um recreador. Pra ficar seguro, organizado. Tranquilo, todo mundo ali. Mas foi difícil, né? Complicado, porque é brincadeira, né, tia? Teve uma festa, a mãe falou assim, não quero que eles se toquem. Aí, nossa, meu Deus, é um pouquinho complicado, né? Mas a mãe pediu isso. E aí, Deus, você falou? Vamos tentar, né? Tia, por favor. Foi a tia Flor. Falou, tia Flor, por favor, né? Tentar não fazer muitas brincadeiras, não fazer. E pra gente conseguir não tocar na criança? É muito difícil. Não, a criança não dá um abraço. Então, pra gente que é adulto foi difícil. Eu sou super afetiva, você é? Eu quero dar um abraço de urso. Oi, tudo bem? Abraço de urso. Meu Deus do céu, ainda mais pequenininho, pra né? gente foi desafiador, né? Imagine pras crianças. Né? A volta às aulas, assim, foi muito difícil, assim. Mas foi um período que a gente conseguiu se adaptar, assim, dessa maneira. Fiz muito personal, como eu sou formada em Educação Física também, muito personal kids. Tem outros aí que também então personal kids com uma criança mesmo, com irmãozinhos, ia lá na casa. Ai, por favor, meu filho tá na casa da avó, tem que trabalhar e minha mãe não consegue, né, dar o suporte ali pra ele. Você pode ir, posso. Então, elaborava ali com eles a brincadeira. E casa de vó maravilhosa, com uma árvore gigantesca no meio do quintal, assim. Era uma delícia. Nossa, aproveitei horrores com eles. Então, tipo, a gente fez essas adaptações. Vai ser bom até pra mim. Né? Falei, vai ser ótimo sair de casa, poder… Nossa. Estou precisando exatamente desse quintal. Pra eu ter contato com grama, com terra. Então a gente se adaptou nisso. A gente fez festa Pox e os personagens kids, assim, nas casas com as crianças, né? 1, 2. É isso. Legal. Você falou que é cristã, você utiliza alguma prática cristã? Tem alguma fala sua com as famílias, com o seu trabalho? Como que é? Eu tento expressar, principalmente para minha equipe, né?
acho que a mensagem principal, a gente tem um versículo base nosso, que a gente caminha por cima, que é: Deus me encheu de riso, e todos aqueles que ouvem isso rirão-se comigo. A gente eleva mesmo essa alegria mesmo, né? Porque o brincar traz essa alegria. Então eu falo para eles: vocês, quando colocam um uniforme, vocês se transformam em tios, né? Em recreadores que são, assim, perfeitos quando chegam num ambiente, né? Nosso uniforme é azul e rosa, bem chamativo, né? Então, eles sabem quem são vocês. Então, a gente deixa a tristeza de lado, as preocupações de lado. Falei, aproveitem esse momento para vocês poderem brincar e se divertirem junto com eles. Então, a gente leva essa mensagem. Eu sempre, né, desde a minha conversão, eu sempre trabalhei no Ministério Infantil das igrejas. Então, assim, criança comigo tá infiltrada em mim desde muito novinha, desde os meus 19 anos, isso. E a gente sempre busca passar essa mensagem de amor, sim, né? Sim. A liderança, ela precisa se abastecer para ela abastecer o time. Exato. Né? A gente precisa estar ali se fortificando, né? E eu acredito muito também, né? Que a nossa fé, né? Também entender que a criança está ali esperando o melhor de nós. E muitas vezes, se a gente chega para trabalhar para as crianças, mas a gente traz aquele peso que existe na vida adulta, porque se a gente falar que não existe é mentira, a gente vai ter os compromissos, as preocupações, as responsabilidades, os boletos, né, os desafios. Se a gente não se desvincula disso, para a gente não estar inteiro ali para os alunos, para as crianças, para os filhos, a gente fica dividido, né? E a gente fica, às vezes, abalado ou passa aquela emoção para a criança. Exato. É muito difícil a gente não misturar o pessoal do profissional. Mas especialmente quem trabalha com as crianças, eu também acredito que tem que vestir a camisa. Agora eu tô aqui pelo bem mais precioso das famílias que me contrataram, Exato. que contam com o meu apoio, com o meu trabalho, e eu vou dar o meu melhor. Né? Fala pra eles, a gente entra numa intimidade tão grande das famílias, né? Como o nosso carro-chefe ainda é festa de aniversário. Eu falei, gente, vocês não sabem como que foi essa gestação. Esse é o filho tão desejado dessa família. Exatamente. Então, tipo assim, é um momento muito importante e íntimo da família. Então, assim, tem tio que sai na foto da mesa, que a criança não quer a mãe pegando ele pra tirar foto, sabe? No parabéns. É o tio que tá lá. O tio que ele nunca viu na vida. Meu Deus, chorou. Daí o tio teve que ir lá pegar ele. Gente. Só assim que ele foi pra mesa do bolo. Então, eu falei assim, incrível. Vocês têm noção que vocês marcam um período da vida das crianças? Porque a gente tem clientes que estão conosco há 6 anos, né? Tipo, desde quase praticamente do início. Esse ano a gente faz 8 anos de empresa, 6 anos com a gente. Vi crescer, tipo, agora tá adolescente. Tem alguns que eu passo no clube lá. Falei, meu Deus do céu, lembro pequeno. Meu Deus, olha como que está já. Então, tipo assim, a gente marca esse momento da família. Então, eu falei, gente, eles vão olhar lá a foto deles lá de festa de 8 anos e falar, lá, o pique pega, tava lá, o tio tal. Nossa, eu gostava tanto desse tio. E não vai esquecer o nome, vai lembrar. Ó, o Will, imagina o Will, viveu nesse, né, junto com a família e tal. Ele falou assim, gente, eu lembro de um tio que foi tão marcante pra mim, que na colônia de férias eu tive com ele. Falei, então, gente, marca. Mas é de família esse talento, hein? Gente. Porque quando eu comecei a conversar com o Will, e ele começou a falar da mãe, do pai, do trabalho dele, porque eu fiquei curiosa. Eu falei, mas você só trabalha para escolas, né? Você já tem experiência, mas... Como assim? Eu sou curiosa, a pessoa quer me vender algo, ok. Vai falar. Eu quero saber mais, me conta, vai me contando. E ele foi contando, eu falei, eu conheço a sua mãe, a tia Kel, eu tinha o DVD dela e eu passava o DVD dela na Próspera, eu passava o DVD. Nossa, quem está me ouvindo, bate uma palma, 2 palmas, farelo de palma. Exato. Engole a palma. Nossa, até hoje. Eu fazia isso, fiz algumas vezes com as crianças. Mas e a sua filha nessa história? O que você acha? Que ela vai seguir junto a esse caminho? Ela tá com você, você ia trabalhar, levava ela? A Angelina nasceu também com a Próspera, foi quase a mesma coisa. Eu tava ali, minha gestação e tal. Falei, meu Deus, e agora? Volto pra sala de aula, eu tinha pego uma licença.
Mas não licença maternidade, licença prêmio por mais de 5 anos, um período lá de estatutária, e podia ficar 2 anos afastada. Quando foi para voltar, eu tava grávida, eu falei, e agora, Jesus, o que eu vou fazer? E aí me despertou, poxa, por que não, né? Abrir escola, já tinha feito a gestão escolar, então já tava com a faca e o queijo na mão, era só criar coragem, porque o medo foi grande. Ainda mais escola, né? Nossa, uma super responsabilidade. Mas ela viveu ali, agora que ela saiu um pouco da barra da minha saia, mas é o tempo todo nós duas indo juntas para a escola, então é o nosso dia a dia em casa e no trabalho, era a gente grudada. Como que é você e a sua filha? Então, tem 3 anos que nós estamos com um espaço, 3, 4 anos que a gente está com um espaço físico. Então, porque era na minha casa tudo, né? Começou a crescer, daí foi para casa da minha sogra, que tinha um espaço maior, o estoque. Assim, pelo amor de Deus, tinha um espaço. Então, assim, a gente foi migrando, e quando a gente conseguiu um espaço, também era uma realização pessoal. Como professora, eu falava, Jesus, que era uma casa do brincar. Eu preciso desse espaço para levar as crianças ali, ser uma casa realmente do brincar ali para elas. Eu não gosto de brinquedos assim. Eu acho que a criança ela tem muito potencial para brincar. Autonomia, com autonomia, né? Ali, correr no gramado, sim. Enfim, eu descrevi, Cris, assim, Jesus, eu quero ser uma casa que tem um gramado grande, que eu quero que elas pisem na grama. Então, um gramado grande, se tivesse um tanque de areia, seria lindo, tá? Mas assim, é um plus. É um gramado, mas assim, lindo mesmo seria se tivesse uma árvore que eles pudessem subir. Tô visualizando, o senhor decide aí o que vai ser melhor. Isso, vamos lá, tal, na fé. Daí a gente conseguiu um espaço ali no centro, que não era nada disso, mas foi o nosso start. Porque daí saiu do eu empresa, realmente. Principalmente quando o Rodolfo entrou. Daí ele viu minha rotina, mãe, esposa, empreendedora. Ele falou, por isso que você não sai do celular, né? Falei, pois é, né? Porque eu faço atendimento, né? Daí não dá. Daí o horário de atendimento, mãe, eu cozinhando, a mãe falando comigo. E eu lá, falando com elas, tentando vendendo, né? Meu Deus. Então, quando ele pegou, ele falou, meu Deus, fiquei maluco. A gente precisa de alguém para fazer essa parte comercial. E daí a gente conseguiu a pessoa para essa parte comercial. Até da nossa equipe, ela entrou como recreadora e foi para a parte comercial. E a gente conseguiu esse espaço menor, não esse que eu sonhei e tal, ali no centro. Mas você sentiu, é aqui. Perfeito, vamos lá, forma, vamos dar um start. Vamos. Com medo, muito medo. Sem exigir a perfeição também. Sem, vamos lá, é isso, no momento vai ser esse, vamos então, com muito medo, como você falou do início da escola, porque daí já era um espaço, já tem aluguel, mais boleto, mais coisas, né, enfim, vai precisar de… Agora a gente tem realmente uma pessoa, né, ali pra gente, né, cuidar realmente, que é o nosso comercial. E daí startamos ali no Espaço PicPega, né? O nome ficou Espaço PicPega. E foi lindo, ficamos ali 1 ano e meio, quase 2 anos, assim no salãozinho, e a gente viu o que dava. E o desejo de ter o meu gramado com a minha árvore estava lá ainda, vamos lá, Jesus. E o Rodolfo, um dia, esporadicamente, passou na frente de uma casa, viu uma placa de aluguel na Vila São José, que tem bastante terreno lá, né? Daí ele viu, ele entrou em contato, o corretor, não, vamos lá, tal. A dona da casa estava lá no dia que a gente foi ver. A gente nem viu o corretor? Acho que a gente nem viu, a gente viu com ela. Ela abriu as portas da casa, deixou a gente entrar, a gente Fluiu, deu tudo certo. Entramos na casa, grandona já no começo, legal, tal. Cheguei no fundo da casa, Cris. Um gramado gigantesco. Eu não sei a metragem, mas é grande demais. É um gramado gigante, com uma árvore, um pé de manga, pequenininho, assim, que eles conseguem subir. Que eu falei, nossa! Que lindo, que lindo. Eu tremia toda. Eu falei, Jesus, não tô acreditando. É quando a gente menos espera, né? Nossa, meu Deus do céu, com um rancho enorme ainda na parte de trás, pra fazer, tipo, seria nosso estoque, mais um rancho, mais cobertura. E aí a sua filha vai todo dia com você? A Linda vai comigo todos os dias, né? A gente até conseguiu fazer 1 ano de contraturno escolar lá.
Então as crianças saíam e iam lá. Daí era mais fácil para ela, né? Ela saía da escola toda de manhã, então à tarde ficava lá comigo. Só que eu sentia necessidade de estar mais com ela. Então, no período da manhã, eu deixei para estar no PicPega. E no período da tarde, eu fico com ela. Ah, tá. Daí, eu trabalho online. De casa, fico com ela. Eu senti essa necessidade nela. Mas, assim, Porque desde sempre difícil, foi. né? Por mais que a gente tá num ambiente, tinha mães que falavam pra mim também. Falava, ai, Cris, é fácil pra você, né? Porque você tá aqui, você trabalha num ambiente que a sua filha estuda. Então, sua filha tá com você o dia inteiro. Eu explicava, falava, olha, é mais desafiador do que você trabalhar num ambiente diferente do que a sua filha tá. Né? Por quê? Porque eu estou com ela no mesmo ambiente e não posso, na verdade, estar realmente junto com ela. É, ser Eu mãe estou e não ali, estou, né? A gente está no mesmo ambiente, mas não está junto. Então era difícil. Às vezes ela queria ir para minha sala, ela queria ficar comigo. Eu tinha uma reunião, tinha que parar, ou tinha que pedir para algum professor vir buscar. Ela ia chorando, né? Você vê aquela cena e você fala, ai meu Deus, parte o coração. E ela sabia que eu estava ali. Eu já tive situações dela mentir para a professora que ela queria ir no banheiro só para ir lá na minha sala e me dar um beijo. Então a gente passou por alguns processos de conversar com a psicóloga da escola, eu conversar com ela em casa, porque tem uma hora que eles viram a chavinha, né? E aí a gente, né? Eles, né? Porque quando ela era bebezinha, nossa, era só festa. Mas quando ela passou a entender, minha mãe é a diretora da escola, minha mãe tá aqui. Tá dó, né? Então, tipo, tinha um conflito em sala de aula. Eu quero o colinho da minha mãe. Se minha mãe tá aqui, por que eu não posso ter? Né? Eu sentia muito isso. Ao mesmo tempo que era fofo, né? E que era bacana, também é um desafio pra gente. Desafio pra gente gigantesco. Eu senti muito essa necessidade. E a gente também chega em casa… Ah, não, mas eu já passei o dia inteiro na escola com ela. Então, chega em casa, ela não precisa de tanta atenção. Mentira! Daí que… né? Então, assim, nós também que somos educadoras, que estamos na área, né, que temos essa experiência, que temos essa consciência, esse aprendizado, né, sobre a importância da educação, do brincar, do estar junto, do momento presente com os filhos, a gente também vive os nossos desafios, né, Débora? E não somos perfeitas, né? Eles até falam, nossa, mas você é filha da tia Dé, você brinca muito, né? Ela fala, brinco, sim. Tipo, e às vezes tem até um pouco de ciúmes, né? Nossa. Ver você, a minha mãe, plena lá, brincando. Com todo mundo. A Angelina já teve situações, ela fala, eu viu como você abraçou o menino, como você fez tal coisa. Eu falo, como assim? Eu falo, você viu? Não é… Mas esse é o meu trabalho, meu amor. Ela, eu também quero um abraço desse, eu também quero. Não adianta, Nossa, é bem isso mesmo. Lá com eles é assim, né? Comigo compara, né? Compara demais. Então, assim, ela foi bastante período. Ela sempre vai, né? Sempre quando a casa tá aberta, ela tá lá também, tudo mais, assim. Mas é isso, né? Foge dos tios, vai lá já na tem sala. Um momento focado pra ela também. Graças a Deus conseguimos. Graças a Deus também. Acho que começo de empreendedorismo não dá, muito desafiador, né? E a gente quer focar nos filhos, mas a cabeça não deixa, o celular não deixa, o compromisso não deixa. E a empresa é muito a nossa essência, né? A gente não Como que você faz para passar essa essência sua para sua equipe? Tem treinamento toda semana? Você tá o tempo todo no WhatsApp conversando com eles? Você leva eles para treinamentos externos? Como que é manter a essência desse projeto, né, que começou com uma sementinha, né, e já está crescendo e dando grandes frutos. Sempre busco isso, né, eu falo para eles, nós somos uma empresa, então nós temos uma política aqui dentro, né, então vocês estão entrando, eles são todos freelancers, né, só apenas o meu comercial que não, mas vocês carregam o nome da empresa, vocês não carregam o nome de vocês, né, somente ali. Então a gente tem uma política, uma cultura da empresa que a gente busca sempre estar passando para eles. Como eles são freelancers, eu até, né, a última seleção que eu fiz agora, eu falei para eles, gente, nós temos reunião mensal, tá? Todo mês a gente tem uma reunião mensal que a gente une todo mundo e ali a gente passa realmente toda
a nossa estratégia para o próximo mês, como que foi esse mês e tudo mais. Então, a gente eu sempre estou junto com eles. Principalmente o WhatsApp, né? Então, a gente tem grupos onde a gente vai fazendo um alinhamento durante a semana também. Tudo bem, assim, eles sabem que o que eles precisarem, eu tô à disposição para poder servir eles e ajudar eles. Se alguém tem uma dúvida, ou sei lá, às vezes uma brincadeira… não tem tanta habilidade, né? O reciclável, por exemplo, alguns, né, gostam muito, outros gostam pouco, mas tudo que eles têm de dúvida, ou às vezes algum pai, né, comenta alguma coisa ou pede alguma coisa no momento do evento, aí eles já te comunicam, você tá sempre disponível para eles. Sempre disponível ali para eles, a gente sempre tem, além das nossas reuniões, que é um pouquinho mais formal e tudo mais… Um pouco formal, né? Porque é um time de recreador, né? Te fala sério, mas tem que ter aquele entretenimento. A gente tem também as nossas reuniões que são de treinamento. Então, a gente passa novas brincadeiras, passa o que tá aí no auge, né, do momento. Porque, assim, vai mudando, né? As crianças de 7 anos atrás já não são como as de agora. E a gente tem sentido muito. Até em relação à inclusão. Que há 7 anos atrás não era como está nesse momento. Né? Hoje então, nós temos muito mais. Não é? Então, assim, a gente tem buscado esse aperfeiçoamento. Então, a gente sempre faz uma reciclagem, sempre tenta levar pessoas que vão estar ali somando com eles. Então, profissionais que vão falar um pouco sobre a inclusão, passar para eles, mãe de crianças atípicas que vão lá e falam, olha, é muito importante, é muito legal quando vocês têm o conhecimento. Sim. E vocês conseguem, numa festa de aniversário, fazer com que uma criança autista fique juntos. A gente tem relatos lá no nosso espaço também, de uma menininha que sempre foi. Sempre foi lá, ela é autista e tal, a gente sempre deu uma atenção gigantesca. Então, fica sempre um recreador com ela para poder fazer as atividades com ela e tentando trazer ela mais próximo do grupo, né? E a Valen sempre meio resistente, mas ia um pouquinho voltar, a gente respeitando, conversando com os pais. Quando ela sempre ela tá ali. Menina, agora na Páscoa. Que legal. Na hora que eu vi a fotinha dela, eu falei, gente, eu não estou acreditando. Valentina, linda, maravilhosa. Leila, muito obrigada pela confiança na gente, porque assim, é incrível. E foi um relato dela, assim, um feedback dela, assim, para as outras mães, falando assim, gente, espaço acolhedor. Pra gente foi muito importante. O que é que as crianças, que você quer que cada criança leve do Pique Pega com essa experiência? Eu acredito que a nossa essência mesmo, e que ali eles podem ser eles, no momento brincando, no momento que eles vão ter amor, que eles vão ter carinho, mas que eles podem ser eles ali, que eles têm potencial. E que eles têm podem potencial. pertencer. Né? Ali é isso, sabe? Quando eles vão ali no espaço, a gente conhece cada um. Que vai ali, que nem escola. Ali, você conhece cada um, a gente tem um relacionamento legal com as mães que vão ali, elas sabem, vou deixar. Cada um tem o seu jeitinho, e é no seu jeitinho que eles se tornam lindos e preciosos, né? E daí eu sempre falo até mesmo pro time, gente, o fulano aqui, ele é assim mesmo. E tá tudo bem. E assim, e até em festa de aniversário. Gente, eu brinco com eles, a gente não é uma recreação opressora. A gente vai tentar ao máximo trazer qualquer tipo de criança pro meio da brincadeira, porque a gente gosta de brincar. Então a gente vai tentar resgatar aquela criança ali. Vamos, que não sei o que. Cada um tem um perfil, tem um jeito de falar, um jeito de pensar. Mas, gente, e às vezes vai acontecer também, né, Débora, de alguém da equipe ter mais empatia com algum perfil de criança e outros com outros. E é por isso que a gente é um grupo. Exato. E eu falo pra eles, se a criança não quiser, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você foi lá, você acolheu, você entendeu o porquê? Então tá bom. Daí você vai e fala pra ela. Então, quando você quiser, eu estou aqui. Pode vir, tá bom? Se você quiser ser meu ajudante, se você quiser ficar aqui do meu ladinho só observando, pode Dá vir. Opções. Pronto, você já vai ganhar super a confiança dessa criança, já vai ser super acolhedor para ela e para os pais, porque ela muitas vezes vai os pais se segura. Muitas vezes os pais trazem, né? Tipo, vai lá brincar. Quer forçar, né? Tipo, não, eu falei assim, fala essa frase, fala pra mãe e pro pai também essa frase, pra avó também. Fala, olha, o tio tá aqui.
a tia tá aqui, quando você quiser, pode vir, que a gente vai brincar. Ou se você quiser ficar do meu ladinho, também não tem importância. Ou se você quiser só vir na hora da oficina, que geralmente tem alguma oficina manual, né? Ou algum grande jogo e tudo mais. Então, tipo assim, a gente respeita ao máximo a criança, o perfil dela e até as crianças atípicas também. Porque a gente sabe o potencial que elas têm também para acrescentar no grupo, né? Sim, com Elas têm um certeza. potencial gigantesco para acrescentar no grupo, eles respeitarem e vice-versa. Então, a gente busca sempre estar passando essa orientação, né? Como eu falei, né? As crianças, elas estão muito evoluídas, né, Cris? Elas estão um pouquinho. Mas hoje você acha que demora mais para as crianças saírem da zona de conforto por conta da tela, dessa comodidade e do brincar que é reduzido no ambiente familiar? Há uma dificuldade das crianças e uma resistência maior quando vocês chegam para fazer a recreação ou não? A maioria já quer brincar? Como que é? Tem diferença de crianças que moram em casa ou prédios, né? As crianças que moram em prédio, de repente, são mais fechadas. O que você observa? A gente observou bastante isso, né? Acho que até mesmo pós-pandemia, eu sei que já tem um tempinho, elas ficaram um pouquinho mais presas a isso, né? Então tem ambientes que a gente chega, festas que a gente chega que demora um pouquinho para trazer esse vínculo, assim, sabe? Não, eu tô aqui, vai ser legal, eu vou brincar com você e tudo mais. Então a gente tenta resgatar mesmo elas nesse sentido, assim. Eu acredito que sim, tá um pouquinho mais resistente. Eles falam, eu acredito que tem crianças que elas estão um pouquinho com uma idade, assim, de 8 anos, assim, parece que elas não querem ter essa idade de 8 anos, né? Já se acham um pouquinho mais velhas. Então, tipo, eu não gosto dessa brincadeira. Eu não gosto de brincar. A infância vai até 12, mas aos 8, praticamente, eles já estão se sentindo próprio adolescente. Eles já estão meio que nessa síndrome, assim, já perdendo mesmo essa essência, assim. Então, tipo assim… Que pena, né? É uma pena, porque, meu Deus, eu brinquei demais. Isso é por conta da falta da conexão com a família? Eu acredito a falta de tempo. Não culpando, né? Mas é porque realmente tá todo mundo no mercado de trabalho. Depois da pandemia, principalmente, né? Quem não passou um problema financeiro, não precisou correr atrás do prejuízo? Acredito que eu explorar isso na criança, né? Deixar ela brincar, ou deixar ela estar em contato. Porque acredito que a escola é um facilitador gigantesco disso, né? Porque é ali que elas têm um maior convívio, né? Sim. Principalmente crianças que moram em prédio, vejo pela minha filha. Ela tá assim, o prédio não tem nada, né? Ela fala assim, quando a gente vai morar no condomínio, eu quero sair na rua pra brincar e tal, e tudo mais. Então, tipo, acredito que algumas sintam essa necessidade a mais, assim. O ambiente faz a coisa acontecer faz também, muita diferença. Né? Meu Deus do céu, faz muita diferença. Então, a gente vê crianças que moram em condomínios, que já estão juntos, e daí a festa é no condomínio. Elas realmente, têm um vínculo muito maior, então elas sabem melhor brincar, assim, né? Em grupo, assim, juntos, né? Criança precisa conviver com criança. Né? Eu falo, o que tem na altura dos nossos filhos, né? Das crianças? É a geladeira, é o sofá, é a televisão, né? A mesa, as cadeiras. A criança não tem esse olho no olho, como nós temos, né? Outro dia eu tava andando no shopping, um casal com uma criança, devia ter 2 aninhos, acabou de aprender a andar, e o pai falando, olha pra frente, olha pra frente. Eu falei, gente, o que o pai acha que a criança vai enxergar? Um monte de pernas, né? E tipo, o que ele vai passar na cabeça dele que é aquilo, né? Por isso que a criança fica, né, andando meio que perdida e tropeçando e caindo, porque não faz sentido, né? Nós, seres humanos, precisamos dessa conexão, olho no olho, né? Essa troca é muito essencial e é ela que faz a gente se conectar. Exato, né? Ela que faz esse start, né? Olha, eu existo e você existe junto comigo. E aqui nós podemos construir algo juntos, que é uma brincadeira, que é uma história, né, que é um momento de troca de carinho, que é uma leitura, que é uma refeição juntos, que é um bate-papo onde eu vou aprender. Você acredita que brincar é educativo? Muito. Contribui muito para a educação da criança. Muito. Para ela poder falar, para ela poder, né, se comunicar mesmo, de respeitar as regras, respeitar o ambiente, e nesse ambiente eu posso correr.
Nesse ambiente, não. Nesse ambiente é uma brincadeira mais controlada que eu tenho que fazer. É aquilo que você falou de auto se regular, né? A brincadeira, ela consegue se autorregular, né? Não, aqui eu consigo gritar. Não, aqui eu não consigo gritar. Ontem mesmo estava com uma turminha lá no GC, que é até lá no Pique Pega, só que eles ficam na parte de dentro, né? Daí eles estavam doidos, querendo brincar. Eu falei, gente, que não dá, vocês precisam diminuir a voz, que tinha bebezinhos, né? Mães com bebezinhos. Então, tipo assim, eu vi elas se autorregulando, sabe? Um que tava liderando ali, se autorregulando, eles lá, não, fala mais. É incrível, né? Porque o brincar, ele traz as regras de um jeito que é o universo da criança. Que é do jeitinho deles. Que é do jeitinho que ele precisa. Eles precisam. Olha, hoje tá chovendo. O que nós vamos fazer? Tabuleiro. Aqui é jogo sentado. Vamos jogar tabuleiro, baralho. E vamos, ou vamos fazer alguma coisa manual. Pega um caderno, uma caneta, vamos pintar. Você lembra que teve a febre do Among Us? O joguinho digital? Ah, sim. Então, só que muitas equipes de recreação trouxe para o vivo, né? Para ser um grande jogo que dá pra gente elaborar. E é muito legal, não só a equipe de recreação, até youtubers fizeram. Então a maioria conhece por causa disso. Eles estavam lá, Among Us, fazendo papelzinho, quem vai ser, que é tipo um detetive, né? Da nossa época, um detetive. Até falei pra eles, por que vocês não brincam de detetive normal? Eles não. Quem inventar? É por quê? Porque daí vocês vão precisar de espaço. Deles, não, Among Us é mais legal, porque é mais interativo, não fica sentado. E outra, eu reconheço que mais pessoas estão brincando dessa brincadeira. Detetive e mãe é coisa do passado. Nunca ouvi falar de detetive. Ai, que tristeza. É isso, tem algumas brincadeiras que, ai meu Deus do céu. Mas assim, super legal. Então, na brincadeira, eles conseguem mesmo compreender muito da educação, né? E estar junto e ajudar, até realmente ajudar o outro, né? Num jogo. Numa competição, né? Aquele que não consegue. Viver em grupo, brincar também é o viver em grupo. Nossa. O mundo é isso, né? Também a infância é o mini mundo. Não tem como a gente bloquear as crianças disso. Não tem como a gente. Que legal, Débora. Nossa, fiquei muito feliz, né? Por você ter aceitado o convite. A gente poderia ficar um tempão aqui, nós duas conversando. Mas eu queria que você compartilhasse sua rede social, deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. A gente está aqui, né? Você acredita que o que é o educar para prosperar, né? Para você? Nossa. O que você acha que dentro da educação faz uma criança prosperar? Prosperar, né? Eu acredito muito que a educação, ela é uma evolução de todo ser humano. Então, a educação vai além da matemática, da história, geografia. Então, ali na educação, elas conseguem, junto ali, né, no ambiente escolar, se socializar, compreender, ter uma visão de mundo diferente, porque nem todos são iguais, eles têm a realidade deles. Então, acredito que vai além só da escrita, da fala, realmente faz com que ele se torne um cidadão, né? Então, eu acredito que é isso. Que legal. E o seu Instagram? Meu Instagram é @Débora, com H no final, M Andrade. Vou começar a postar mais coisas lá. E do Pique Pega. E do Pique Pega, que a gente sempre tá aí, né? Com os eventos, é um time muito bacana. A gente sempre posta uns reels lá, que sempre dá um bom. Pique Pega, o Pique com P e C. Pega Recreação, @Hotmail não, gente, Instagram, né? É isso, @PicPega Recreação. Legal. E também tem do nosso espaço, posso falar? Que do nosso espaço a gente posta mais coisas, como que é a estrutura do nosso espaço. Todo dia funciona? Não, todo dia não, só final de semana que tem algum evento e feriados. E férias escolares, que a gente faz a nossa colônia de férias lá no nosso espaço também. Então, o @ do espaço é Spaco Pique Pega. Spaco Pique Pega. Só. Certo. É isso. Então tá bom. Muito obrigada. Deixa eu agradeço. Ai, meu Deus. Presente da Padaria Americana. Que lindo. Pra você obrigada. Com a sua filha. Que delícia, ela vai amar. E uma camiseta especial do TPM no ar, junto com legal. Prosperar para Educar. Que ótimo. Muito obrigada. Fica bem no negócio, né? Dá um tchau pro pessoal, agradecer. Agradeço, Educar
faz com que as crianças prosperem. A infância é um solo que a gente pisa a vida toda, então façam com amor, façam com carinho, contem com o apoio de pessoas, de profissionais, que eu tenho certeza que vão somar junto com vocês. Ficamos por aqui, muito obrigada e até a próxima.